Oi, gente. O meu nome é Takeshi Meu nome é Lothar. e hoje nós vamos desmistificar um assunto que causa muita confusão. E o tema de hoje é o que é terapia. Para começo de conversa, nós temos que desfazer alguns maus entendidos. Primeiro, as mais famosas, por exemplo, terapia é coisa para gente maluca. Isso não tem fundamento. Terapia é para todos. E a gente já vai entender o porquê. Outra falácia muito popular: homem não faz terapia. Isso também é falso. Ou a mais famosa de todas, provavelmente, que é o famoso isso vai passar. Todo assunto, todo problema físico ou psicológico que você não resolve sozinho é passível de fazer terapia. E terapias são técnicas especializadas aplicadas no tratamento de sintomas, mais uma vez, físicos ou psicológicos. E são essas duas vertentes que basicamente abrangem as terapias. Isso independente de sexo, credo, idade, religião. Terapia é para qualquer um com problemas que não se resolvem sozinhos. Então, como eu acabei me estendendo um pouquinho aqui no sentido de psicoterapias, que são todas as técnicas utilizadas para o tratamento de sintomas psicológicos que envolvem emoção e sentimento, eu vou deixar que o Lothar nos dê uma aula sobre as terapias físicas, Lothar. Como é que funciona isso? Isso. Talvez para ficar mais fácil seria usar a palavra orgânicos, né? É isso. Orgânicos. Aham. Fantástico. E me lembro aqui de Hipócrates, que foi assim considerado muito até hoje ainda o pai da medicina. E ele já falava que toda doença começa pelo intestino. Então, como a gente viu agora o Takeshi falando da questão psíquica, emocional, então como é que as duas coisas podem andar juntas, né? Mas sim, até por isso que existem tantas terapias, que são tratamentos, são técnicas, metodologias, e essas terapias elas vêm sendo desenvolvidas há inclusive milênios, né? Então temos terapias, técnicas milenares e usadas até hoje. Por quê? Porque realmente dão resultados, né? Hoje, no século XXI aí, estamos acostumados com a medicina alopática, nada contra, e mas existe uma linha assim bastante eh, peculiar que ela trata mais no sentido parecido entre todas as especialidades, né? Por exemplo, você deve conhecer antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol. Enfim, existe uma linha química sempre, né? E essas terapias que nós estamos falando são terapias ou milenares ou terapias também bem mais recentes, como por exemplo uma terapia frequencial, me lembro agora, de Reif, da Uda Clark, são terapias, são todas técnicas para promover a saúde. E o que essa parte orgânica tem a ver com tudo isso? Ah, como Hipócrates falou, a doença começa no intestino. Então, o intestino é onde absorve todos os nutrientes. Então, primeiro você precisa ter uma boa alimentação, uma boa digestão, para aí ter uma boa absorção de nutrientes, sendo bem simplificado aqui, né? Também sabemos que hoje estamos sendo envenenados diariamente. De que forma? Metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, produtos de limpeza, por exemplo, fumaça, enfim, existem várias formas em que nós nos intoxicamos hoje. Então, o que significa isso para a saúde? Precisa ser desintoxicado. E por quê? Porque essas toxinas fazem mal e elas depletam, ou seja, elas tiram ou não deixam entrar, por exemplo, minerais e vitaminas,
assim como parasitas também, que sempre foi comum e hoje é extremamente comum. A gente vê muitos casos, sintomas e sinais de parasitas, e também bloqueiam essa entrada de minerais e vitaminas. O que isso tem a ver com a questão psicológica, emocional? Aí que está. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, 80 a 90% da serotonina é formada no intestino. E agora eu pergunto, se o teu intestino está intoxicado, está inflamado, tem parasitas, a alimentação não é boa, não tem nutrientes como minerais e vitaminas o suficiente, então como é que o corpo vai conseguir produzir neurotransmissores, sendo um deles que eu citei, a serotonina? Então, acaba tendo um desbalanço bioquímico ou orgânico, que aí complica ainda mais a questão emocional. A pessoa pode, então, por deficiência de minerais e vitaminas, gerar uma deficiência de neurotransmissores que dificulta a pessoa estar lidando com problemas do dia a dia, emocionais, com traumas, né? E obviamente, também, mesmo uma pessoa sendo assim saudável, ninguém é 100% saudável, né? Mas enfim, existem traumas, às vezes tão fortes que a pessoa acaba se descompensando, né? Eu acho que cada um em sua vida já deve ter alguma experiência de situações que não consegue nem esquecer e não vai, e é bom não esquecer, inclusive, porque faz parte da tua vida, mas esses traumas levam a problemas. E técnicas de terapias, então, conseguem estar ajudando. Aqui foi citado uma psicoterapia, por exemplo, uma reprogramação psicossomática, que é a especialidade do Takeshi. Eu trabalho com essa questão ortomolecular, de desintoxicação. Enfim, até antes estávamos conversando, existem inúmeras, citando talvez mais algumas aqui. Você já deve ter ouvido falar que faz bem andar descalço na terra. Isso é uma terapia. Isso se chama, em português, aterramento. Em inglês, que é mais conhecido, é grounding. Então, por exemplo, a hidroterapia, uma terapia com água. Água fria, água quente, água com sal, água com sais. Inclusive também, você já deve ter ouvido falar do Mar Morto, em Israel, onde existem turistas que vão, inclusive, todos os anos para lá, para tomar banho no Mar Morto. De tão bem que faz, né? Então, enfim, isso são terapias, são formas e técnicas conhecidas e muitas delas, ou a grande parte inclusive, hoje reconhecidas como científicas, porque existem trabalhos científicos a respeito desse bem que faz, né? E as pessoas acabam sentindo no próprio corpo essas melhoras. Então, reforçando o que o Takeshi falou, não existe idade nem sexo para estar fazendo terapias. Pode ser do bebê à pessoa mais idosa. Existem técnicas para estar promovendo a saúde. Isso são terapias. Então queremos estar desmistificando isso, né? De uma vez por todas. Nossa, gente, eu pedi uma aula, ele deu uma palestra. Lothar, obrigado. Se você gostou desse conteúdo, siga no nosso canal, entre em contato nas redes sociais, você vai se surpreender. Obrigado.